ó Deus, a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. O 11 diz: não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. No 13 diz aqui também: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti converterão. Aleluia. Você está sabendo o tema que todos os irmãos se assentem, volte ao seu lugar. Os irmãos dando glória. Os irmãos aqui, eu não sou pessoa. Eu não quero dizer para os irmãos, não sou melhor, não sou pior do que ninguém, mas se quiser ter glória a Deus, se quiser ter aleluia a Deus, eu não tenho importância, porque a glória sobe, a glória desce. Se você dá glória, você recebe glória. Se você dá aleluia, você vai ter aleluia. O porque é glória, exaltando o grande Deus, poderoso. Aqui diz, a gente lê a história do salmista Davi, sempre o salmista Davi, porque foi um homem segundo o coração de Deus. Antes, a história de Davi era que era um menino que eu aprecio muito, desde a infância, desde o nascimento, que eu digo, desde que ele veio ao mundo, não trazido pelo pai dele, mas sim pela mãe dele, porque o pai é pai, mas quem sentiu todas as dores foi a mãe, e Deus encontrou uma Maria para gerar um filho para dar a ele. Então, o Davi era um menino, que ele era um menino, hoje, um menino que ele era zombado, rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos. Mas um dia ali eu vi na YouTube, e ele não dizia nada, e a sua mãe estava ali, sempre junto com Davi, sempre consolando Davi. E Davi era um menino obediente ao pai, obediente à sua mãe, até seus irmãos que estavam aprontando, até seus irmãos que estavam rejeitando. Eu creio que ele obedecia, porque ele cresceu naquela doutrina. Ele não cresceu na ruindade, porque se ele crescesse na ruindade, ele poderia ser ruim depois. Mas o que aconteceu com o salmista Davi? Que ele era um menino, que ele vivia lá no mato, sozinho, cuidando, zelando das ovelhas do pai, simbolizando as ovelhas do pai dele, mas simbolizando também as ovelhas do nosso pai, nosso Deus poderoso, cuidando. Então aí, Deus estava de lá vendo o poder que aquele menino tinha, de alcançar a graça do Senhor, pela sua obediência, por ser um menino obediente, um menino atencioso, um menino que ele observava tudo. Hoje alguém me vê assim, olha que eu estou observando tudo. Eu observo, mas tenho que ficar calada. Eu observo, mas tenho que ficar quieta, para na hora certa que eu entrar em ação, com o poder de Deus, eu entrar e dizer. Então esse menino estava para vir tudo para ele, e ele não sabia. Davi, ele não sabia que ia ser rei, mas por ele ser um menino que andava retamente, obedecendo o pai, suportando as lutas, suportando as pelejas, suportando a hora de fome, suportando a hora, porque aqueles belíssimos, aqueles tamanhos de homem, não era nada, porque Deus pega os pequenininhos, Deus nos pega os grandes, Deus pega os pequenos para fazer grande, porque Ele disse: eu pego para fazer rei diante do rei. E sem contar o poder do arrependimento. Você não sabe o poder que tem um arrependimento. Mas eu digo aos irmãos, se arrependa antes de você cometer seus atos, não se arrependa depois. Mas se acontecer, como aconteceu com o irmão Davi, com o salmista Davi, que ele estava vindo certo, no centro da vontade de Deus, no centro da vontade do Pai, fazia tudo, não se arrependia, poderia estar sem comida, como ele estava no mato, o pai mandou chamar, ele veio, estava tendo uma guerra, ia ter uma disputa, ia entrar uma batalha entre Deus e Satanás.
E aí, Deus achou graça em quem? Naquele menino. E ele estava com fome, eu creio que ele estava com fome. Eu creio que ele não tinha tomado café. Mas o prazer que ele tinha de cuidar das ovelhas do pai, o prazer que ele tinha, não era prazer, ele não tinha arrependimento. Eu creio que ele disse: eu não vou não, eu estou aqui, eu me arrependo de ter estado aqui, eu me arrependo de ter feito aqui, eu me arrependo de estar aqui nesse pasto, tomando conta dessas ovelhas. Ele não se arrependeu. Quando se arrepende de vir para o evangelho do Senhor, quando está arrependido, porque a situação aperta, porque a situação causa, a dificuldade vem, quando se arrepende. Mas aquele menino, enquanto ele estava crescendo, Deus estava exaltando ele. Enquanto ele estava fazendo tudo obedecendo a Deus, obedecendo ao Pai, não respondendo, não murmurando, não criticando, não fazendo nada, mas que não seja o agrado de Deus, Deus estava preparando aquele menino. Enquanto o mundo estava no luxuoso seu lugar, apesar que os irmãos eram homens de luta, eram homens de guerra, mas eram os homens tudo incapazes, sem capacidade, eram os homens que não tinham arrependimento, eram os homens que não se arrependiam de nada que eles fizessem. E Davi foi um menino muito agraciado por Deus e muito atencioso, um menino que Deus disse: esse daí vai dar fruto para mim, esse daí vai me obedecer. Mas eu quero dizer ao irmão que a trajetória de Davi não foi fácil. Foi essa trajetória aí, que até do mato ele veio, todo sujo, chamado pelo pai. Vai lá que está tendo. Ele não disse o que ele estava tendo. O pai não falou nada. Ele disse: seus irmãos estão lá, nenhuma luta. Pega aqui o pão, pega aqui o leite, leva lá para seus irmãos. Ele não disse: eu me arrependo de ter saído de lá daquele lugar e ter vindo cá, não. Ele obedeceu o pai. Quantos que não estão obedecendo o seu pai? Quantos que não estão obedecendo a Deus? Quantos que não está tendo poder de arrependimento? Muitos estão errando. Muitos estão errando sem dor, sem piedade, sem arrependimento. Mas que não faça, porque o que aconteceu, não faça isso. Arrependemos antes. Rogue a Deus pelo seu pecado que você está cometendo, pelo pecado que você está falando, pela boca que você está abrindo, pelo que você está dizendo. Arrependemos, porque tem o poder de arrependimento. Você alcançará o poder, você alcançará a glória, você alcançará a misericórdia do Senhor. Então o salmista diz: tem misericórdia, Senhor, pelo tamanho do seu montão, da tua misericórdia. Eu sou um pobre menino, eu sou uma pobre alma, e eu te peço perdão, porque depois disso tudo, que Davi, não foi Davi que conseguiu tudo, não foi Davi que pediu nada, mas Deus exaltou Davi no meio de uma multidão. Então Davi não pediu para ser rei, mas isso aí, tudo isso, Satanás, ele só te pega, ele não te pega de primeira, ele quer te pegar de segunda, ele quer te pegar de terceira, e o abalo dele, ele tenta abalar as estruturas da pessoa que está precisando, que ele está vendo que está necessitado. E Davi era um menino que ele veio, cresceu, conheceu, pode ser assim, conheceu o mundo que não era dele, mas Satanás já sabia de toda estratégia, o que Davi ia passar. Então Davi veio à tona, Davi obedeceu o pai, Davi fez tudo que o pai queria, Davi vem agradando o coração do pai, não do pai carnal, porque o pai carnal, Davi não valia nada, Davi não prestava para nada, nada que Davi fizesse. Era um menino que pelas portas do curral, ele saía, mas já chegava pelo fundo das portas do curral. Então, se você saiu pela porta do curral, continue saindo pela porta do curral e volte pela porta do curral, porque Davi era um menino que não tinha chance nem possibilidade de nada. Ele não tinha vez, ele não tinha oportunidade. A oportunidade dele, ele está lá tomando conta das ovelhas, zelando as coitadas, honrando ao pai. Não respondia nada, ele não tinha arrependimento nenhum. Mas depois que ele veio crescendo, que ele veio ser coroado, que
que ele vem ser rei. Aí agora o diabo começou a trabalhar. O diabo, eu quero que o diabo disse assim: lá ele não vai pegar ele agora, mas lá ele vai pegar ele em uma situação que a coisa não vai resistir. Existiam muitas guerras. Ele era um homem sanguinário, ele era um homem de luta, ele era um homem de batalha. Davi, o que mais se agradou da vida de Deus, o coração de Deus, foi que Davi, ele não recuava, ele não rejeitava, mas ele estava lá, mas sempre ele estava lá. E quando ele apareceu, aquele tinha que ir para a guerra, ele sentiu de fazer, de tirar, ou como diz, um descanso, uma pausa, porque o homem de Deus, quando ele vem, não é para ter descanso, não é para ter arrependimento. Para que eu vim? Se eu soubesse, eu não tinha vindo. Mas Davi, ele não tinha feito nada disso. Mas o diabo usou tudo isso. Eu creio que Satanás, quando ele age de uma maneira que às vezes você não quer, é porque ele quer lhe corromper, é porque ele quer tirar você da presença, ele quer tirar você da posição. Mas cuidado com você, mas cuidado. Se você sair, se você fazer, e para depois você ter arrependimento, não há mais arrependimento. O arrependimento quando vem é tarde. O arrependimento quando vem traz dor, traz sofrimento, traz tudo. E aquilo que aconteceu com o salmista Davi, que ele estava vindo dele, ele morava no palácio dele. Foi na hora que apareceu a guerra, e aí o ato do diabo apareceu, o olho grande começou o diabo botar no salmista Davi. Em tudo o diabo quis trabalhar para ver Davi fora do reino de Deus. Mas a cada dia Deus estava presenciando isso. A cada dia Deus estava vendo que o que estava acontecendo com Davi, porque aonde Deus trabalha, Satanás também trabalha. Aonde Deus luta, Satanás também luta. Mas aquele que tiver o poder do arrependimento não cometerá esse pecado. E Davi fez se arrepender, e ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Ele disse: tem compaixão de mim, tem compaixão da minha alma. Pequei, meu Senhor, contra ti, só a ti eu pequei. Porque ele estava lá, ele era para ir para a guerra, e o diabo colocou impedimento para Davi não ir. Mas ele era um homem de Deus, ele sabe muito bem aonde Deus trabalha, onde Satanás também trabalha. Quando você está alavancando no Evangelho, na presença de Deus, aí agora o diabo começa a botar o impedimento, o diabo começa a botar você o arrependimento, para você se arrepender, para você sair, para você não pregar, para você não fazer nada para Deus, para você achar a luta, para você achar tudo incansável, para você achar tudo um absurdo. E no caso de Davi, que ele foi proporcionado pelo diabo, eu não vou não. Eu creio que os general esperava que ele vinha, mas ele aqui, o diabo armou estratégia para Davi. O diabo armou estratégia para você, e você tem que tomar cuidado. Arrependei-vos enquanto é tempo. Não arrependa, não faça seus atos, não para depois se arrepender. Você tem todo o tempo para se arrepender. Davi, ele teve todo o tempo. O ato que ele cometeu, o adultério, as maldades, as atrocidades, já não basta. Por ele ser um homem sanguinário, por ele ser um homem de luta, de batalha, Satanás queria atuar nisso aí. Eu creio que Davi, ele não tinha tanto fado assim, mulher. Eu creio que Davi só pensava em guerrear, mas Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas o que foi que ele colocou em Davi? Não vai para a guerra não, fica em casa, bestalhado. Tu vai fazer o que lá na igreja? Tu vai fazer o que todo dia na igreja? Tu é bestalhado de estar congregando? Todo dia tem culto. A semana toda eu estava me refletindo aqui. A cada dia estava tendo a palavra: arrependimento, arrependimento, arrependimento. Você que está fazendo os seus atos, você que está fazendo suas atrocidades, arrependemos, enquanto em breve o Deus do céu não se levanta do trono para fazer isso. Arrependemos, porque enquanto é tempo do que você está cometendo, porque o diabo colocou tudo. Eu não vou julgar o salmista Davi, eu não vou condenar ele, mas eu sei que a estratégia do diabo existe. Você sabe muito bem que o
se acabe todo. Então é isso que o diabo queria de Davi. Mas o homem que reconhece, o homem que tem a dor, o homem que sabe que o Filho de Deus foi na cruz, sem dor, sem piedade dele mesmo, ele sabe confessar os seus pecados. E Davi estava confessando o pecado, a atrocidade que ele fez, a atrocidade. Ele estava reconhecendo aqui. Quantos que não querem reconhecer? O pessoal já sabe a história de Davi. Então aqui eu pedi direção ao Senhor e pedi força da sua palavra. E aqui de repentemente, aí bateu 51 no salmista, número de capítulo 51. 51 diz que ele apaga, ele pedindo: Senhor, eu pequei contra ti, meu Pai. Eu pequei contra ti, meu Pai. Eu pequei, só eu que pequei. Ele quis dizer que só ele tinha que pagar pelo pecado. Ele disse que só ele que tinha que pagar. Eu me arrependo. Rogo a ti, meu Deus. Rogo a ti, meu Pai. Não me lances fora. Não retire o teu espírito de mim. Não afarte a tua presença de mim. Olha que maravilha. Olha que beleza. Olha o poder do arrependimento. Olha o poder que o Senhor diz. Como seguir, apesar do pecado que ele cometeu, o adultério, aquela mulher estava possuída pelo diabo. Aquela mulher, por mais que ela estivesse na casa dela, mas o diabo estava mais na parte dela do que da parte do salmista Davi. Depois que eu fui lá, porque se a gente não tiver na escritura mesmo, nós acabamos condenando o homem, nós acabamos blasfemando o homem, e o poder do arrependimento está onde? Vai vir depois. Aí eu falo coisa e mais coisa, aí depois eu vou: oh meu Jesus, eu me arrependo, meu Pai, me arrependo, meu Deus, me julgue, porque o ministério se mostrou semelhante. Não tem nada a ver, Senhor, com o meu julgamento, com minhas culpas, com o meu pecado. Então aquele diabo incorporou naquela mulher. Pode dar risada, mas o caso é sério. Eu não estou atrás de cinismo, eu não estou atrás de cartice, eu estou atrás da sinceridade. Então não adianta disfarçar, porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. O seu poder de arrependimento, ainda não me convence, ainda não me satisfaz. Agora, se eu disser aos irmãos que tudo que eu fizer, eu me arrependo, agora eu não posso voltar, fazer e cometer os mesmos pecados, porque há poder do arrependimento. E aquela mulher foi a mulher que apareceu. Olha, vamos cá, há muitos anos, o salmista renando, guerreando, batalhando, nunca teve. Olhe para aquela mulher, me vê agora a memória, e Deus faz com que você se lembre de muitas coisas, e Deus refresca a nossa memória quando a gente deixa o Espírito Santo da entrada, da legalidade, ao poder do Espírito Santo. Ele faz, ele vem à tona, ele vem sobre nós e vai nos lembrar. Agora você peca porque você não tem vergonha, você peca porque você não tem escrúpulo. Então, se você não tem vergonha, busca tua vergonha, arrepender, enquanto em breve o Filho de Deus não descerá. Então, aí o Senhor disse: que lapada, o Senhor fez memorizar. O Senhor fez. Por isso mesmo, muito obrigado. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu rei. Obrigado, minha pastora, minha Mariana, por a senhora me fazer lembrar da profetisa Uda, que foi uma mulher de resposta. Aleluia. Só que ela não falava muito. A voz dela era uma voz só, que quando batia o martelo, quando ela falava, o Deus nas alturas, nas maiores alturas, assinava. Profetiza contra o rei.
de você ter erguido seu caminho, de você ter marchado para receber o grande gozo e o poder da salvação e largar as práticas que Ele colocava em você. Então o salmista Davi, ele até aí, ele não estava pecando, ele não era desobediente. Então, aqui assim como minha pastora fala, a cavalona do diabo, porque aquela mulher ela veio encomendada. O teu dizer, quando o demônio, ele não precisa se levantar do trono, no trono mesmo, ele faz a mandiga dele, no trono mesmo, ele faz o ribuliço dele, a jogada dele, mas cai você, se quiser, se você não tiver o poder, se você não buscar a Deus, se você não orar a Deus a cada dia, porque o salmista, ele veio ao joelho, ele sabia, aquela mulher, que ele adulterou com aquela mulher, ele se deitou com aquela mulher, ele não aguentou ver a mulher, ele não aguentou ver a boniteza, a beleza daquela mulher. Eu digo sim que ele não aguentou, mas o diabo, ele coloca as coisas bonitas para você se engraçar. O diabo, lá ele, então, olha a Deus a cada dia, olha a Deus, porque ele é capaz de tudo, ele é o aumentor de tudo. O homem de Deus, o homem que não prevaricava, o homem que não era condenado, o homem que não pecava, ele foi tentado, ele foi casado, ou não, só que ele não era casado. Então eu disse, está sozinho? Vou botar uma. Agora como fazer? Como chegar? Como lá ele, aí sim eu digo assim, como lá ele chegar para pegar esse homem? Esse homem é reto demais, esse homem tem uma boa ídola, esse homem é um homem que viveu para sempre, que vem guerreando para esse Deus, para esse homem que diz que é Deus para ele. Depois que o diabo, depois que o infeliz é rejeitado ao inferno, aí agora a aparência dele já some e a normal aparência já aparece, uma aparência de desfazer, uma aparência de rejeição, mas rejeitado é ele que está no inferno, na maior da profundeza do inferno. Então não seja rejeitado como ele, rejeitado tem que ser ele, através da vida de vocês, através da posição de vocês, apesar da caminhada que você está agindo. E até Davi cometeu aquele adultério. E agora? E agora o que é que vai acontecer? Ele antes, para estar com aquela mulher, o diabo teve que amar. Vou lá, ele agora vai entrar em cena. Qual é a cena que o diabo entra? Aonde você dá entrada, aonde você dá legalidade, é verdade, aonde você diz eu não vou fazer mais nada, eu não vou querer mais fazer mais nada. Então arrependemos quando você abrir a sua boca que não vai fazer mais nada. Ainda é tempo de você se arrepender, ainda é tempo de eu me arrepender, porque a dor tem a dor também do arrependimento. Vai viver amargura, mas se arrependa. E ele armou tudo para o ministro, para o homem de Deus, para o salmista, para o homem guerreiro, um homem que não tinha medo de nada, um homem a qual Deus depositou, um homem que desceu no rio e protegeu aquele povo que estava na covardia, mas até aí foi até o meio, não tinha chegado até o lado de Betseba, não tinha chegado. Então eu vou tirar ele ele vai tirar ele de cena, porque tirando ele de cena, o povo está na mão de Laele, o povo de Israel está na mão de Laele, mas engano de Satanás, que ele fez sim, fez toda a jogada para o salmista Davi, caiu no laço ele caiu, mas ele se arrependeu. Ele disse aqui, que ele se arrepende, que pede ao Senhor, eu rogo por ti, meu Senhor, pequei contra ti, pequei contra o Senhor, não sei o que fazer. O que eu posso fazer é pedir perdão. Então o salmista Davi pecou sim, matou sim, mas tudo por astúcia do diabo, porque se não fosse a estratégia do diabo, Deus não queria, Deus não resgataria, Deus não colocaria um corpo no sepulcro digno, Deus não daria para
sua vida, até o fim da sua vida, na sua morte, Deus não teria o prazer, Deus não teria preparado um sepulcro na cidade aonde ele nasceu. Um sepulcro digno, que a qual muitos não teve o prazer de ser enterrado, não teve o prazer de ser sepultado. Muitos, eu creio, morreram nos escombros, morreram no sol assolando, porque a desobediência, o poder do arrependimento, há poder de arrependimento. Então a cada dia, irmãos, nós temos que se arrepender, mas nós não temos que estar cometendo os mesmos atos, o mesmo pecado, porque não foi fácil para o salmista, não foi fácil para o rei Davi, não foi fácil. Ele chegou também, Satanás achou pouco para ele entrar nessa mulher. Ele tinha que usar quem? Para dar legalidade. Então ele tinha que usar Davi para armar toda a estratégia para tirar alguém de cena também. Quantos estão armando estratégia e às vezes você está entrando em cena para tirar você de cena? Quantos estão armando estratégia para tirar você do ribuliço que Deus quer com você, do mistério que Deus quer com você? Então vamos olhar, vamos se aperfeiçoar primeiramente no Deus poderoso, no Filho de Deus que foi para aquela cruz, que não se arrependeu. E Davi, ele tinha que, o Saul, o capeta, o diabo, ele tinha que usar uma estratégia, mas só que ele ia saber que essa estratégia que ele estava promovendo, que ele estava preparando para Davi cair, ia ser perdida para ele, a batalha ia ser para ele. Então ele chegou, o que foi que aconteceu? Para ele estar com aquela mulher, como é que ele vai fazer? Tem que fazer alguma coisa. Vou forjar uma guerra, vou forjar uma estratégia. Para que, meu servo? Urias, olha, homem de Deus, homem valente, homem que não tinha medo de morrer, homem que entregava de corpo e alma, o homem que não se arrependia de nada, o homem que nunca negou, o homem que não se arrependia. Ele não se arrependeu. Um homem que nem o diabo teve chance de dizer para ele, dizer assim, eu não vou não teve chance. Mas ele, quando Davi chegou, que enviou a carta para ele, para entregar, a Joabe, para entregar, ele não teve a curiosidade de abrir. Sabe por que ele não teve a curiosidade de abrir? Porque ele já sabia que foi a mão do rei. Ele sabia. Então esse Urias era um homem, pode ser também um homem segundo o coração, terceiro coração de Deus, porque ele nunca desobedeceu ao rei Davi. Davi, o que aconteceu? O diabo preparou um cansaço para Davi, e assim também preparou uma situação para que Davi venha fazer tudo direitinho, tudo como esquematizado. O diabo, quando vem, ele vem com sapatinho de lã, ele vem com sapato de veludo, para chegar a cada um e proporcionar. É isso mesmo. E o caso de Davi, chegou, pegou. O diabo colocou um desejo tão grande naquele homem, colocou um desejo tão imenso, que ele não teve duas vezes. Chama lá, Joabe, vem cá, Joabe, vai ter agora, vai ter uma guerra agora, vai ter uma luta agora, e eu vou mandar aqui, escreveu, entregue lá a Urias. Mas Joabe não sabia o que estava acontecendo, e ele também não ia perguntar, porque poderia depois ele saber. E eu creio que depois do que aconteceu, Joabe veio saber, mas ele não perguntou nada. Então o que aconteceu? O irmão se disponibilizou. Ele disse, coloca Urias na frente da guerra, Urias, e você fica atrás. E aquele entregou o bilhete, a carta, e Urias leu, mas não mostrou a ninguém. Urias. Certamente ele fez o que era para ter feito. Ele obedeceu o líder, ele obedeceu ao rei, e ele não perguntou. Por quê? Porque ele sabia que primeiro que tinha que dar era o rei Davi, não era ele. Mas ele, com toda a obediência, ele foi. E o diabo fez de tudo, e foi tudo esquematizado.
Foi tudo programado. Foi tudo maquinado. Então, o que o diabo usou aqui? Através de Davi. A maquinação. E a maquinação é pecado. E pecado dos grandes. Mas o que aconteceu? O Davi, ele se arrependeu. Ele pediu. Ele foi no joelho e rogou a Deus. Eu creio que ele chorou. Por que ele fez isso? Porque ele matou a única ovelha que o Senhor tinha, que Deus tinha, a única ovelha que estava dando fruto, que estava dando força e vivia ao lado de um homem chamado Davi. Mas aí Deus disse: não vai ficar nada impune debaixo dos meus olhos, eu vou cobrar, vai ter munição isso aí. Aleluia. Por mais que ele fez isso, segundo o coração do meu coração, ele fez isso, mas eu vou cobrar dele. E ele vai pagar em feio. O Senhor não cobrou dele, mas cobrou de alguém que estava com ele, alguém que ele amava, alguém que ele sentia no coração. Quantas vidas foram tiradas, uns por ganância, outros por ambição, por mais que eles adulterassem, por mais que ele traísse o pai, mas tinha que pagar. Davi tinha que sentir a dor duplamente da traição, assim como ele traiu o filho de Deus, Urias, o soldado, o homem valente, que era dois homens que não comia nada, ele não tinha medo, ele não se amedrontava em nada. Poderia ter duas catapilhas de inimigo, duas carruagens, os carros ferrados, os cavaleiros. Poderia existir o rei da Síria, mas eu creio que o soldado Urias, ele não tinha medo. Então foi aonde Davi se aproveitou dessa parte. E é aonde Satanás entra. É aonde você pensa que está sendo muito valente, que está sendo muito, ou qualquer coisa que você seja, que queira ser. Aí aonde o diabo entra, é naquela força que você não tem medo, mas deixa lá, que lá Deus está preparando. Deus está preparando um grande livramento para Urias. Urias morreu sim, mas Urias não foi para o inferno. Satanás fez de tudo para querer salvar duas vidas. Primeiramente, a de Davi, porque ele era um homem. Então vamos ver se esse homem, vamos ver agora. Ele disse: lá ele vai ver se esse homem é o segundo coração desse Deus mesmo. Lá ele vai botar, vai armar uma para ver se ele vai cair. E o poder do arrependimento aonde está? E o poder do arrependimento aonde está? A palavra, o tema diz: o poder do arrependimento. Deus não está dizendo para você se arrepender depois, para você se arrepender depois que você faz. O poder do arrependimento é antes de você fazer, porque você está no livro sagrado, você está com a bússola, você está com a mensagem, você está com a revelação, você está com tudo, você está com a profecia na mão, você sabe de tudo, e você ainda vacila. Mas ainda que seus pés vacilem, volte ao joelho, dobra o joelho e peça perdão. Faça que nem o salmista, se deitou com mulher, teve um filho do adultério. Aí tudo isso, Deus não se agradou, mas Deus não tirou este homem. Ele teve o primeiro filho do adultério. E aí Deus fez o quê? Vou tirar de você o que mais você ama. Se você fez isso, Davi, você vai ter que pagar. Porque Deus disse: eu não sou para que minta, eu não sou filho do homem para que se arrependa. Então quando Deus disse, eu sei, nós sabemos que o Deus não sentiu dor, mas Deus sentiu um poder de dizer: eu vou dar meu filho único, eu vou dar meu filho Jesus. Ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai sofrer por uma humanidade que menos vai prezar, uma humanidade que menos vai ajeitar ele, uma humanidade que vai rejeitar, uma humanidade que vai menos prezar ele, que vai rejeitar ele.
Então, mas mesmo assim, eu não sou homem para que minta. E Deus via o padecimento desse povo. E Davi viu toda a sinceridade de Urias. Não era para ele ter feito isso. Mas o diabo é astuto, gente. O diabo é astuto, meus irmãos. Vocês tomem cuidado. A cada dia, a cada hora, na de vocês, fica edificado na rocha, porque a cada dia é um impedimento. Então vários homens de Deus, ele se arrependeu até não falar, ele se arrependeu até não agir. Então Davi, ele chorou, eu creio que ele chorou. E teve um profeta que foi dizer para ele: Davi, você tirou a vida, tirou uma ovelha de cena, você com muitas ovelhas, Davi, você cresceu o olho, você não era para você ter agido assim. E essa ovelha tinha um grande valor. Se você tinha outras ovelhas, para que você foi crescer o olho? Para que você foi fazer isso, Davi? E tirar a ovelha, a única ovelha que tinha para dar fruto, como vem dar fruto, que através dessa ovelha ele estava sendo mais ainda um grande rei, porque através dessa ovelha ele estava tendo bom sucesso, através também da valentia dele, de Davi. Mas teve uma hora que ele se derreteu, ele esmureceu, não de lutar, não de pregar, mas sim deixou o desejo, deixou o diabo entrar e o poder da carne para querer o que? Adulterar. Por mais boniteza que você acha uma pessoa, mas não se luta. Não se luta. Mas o poder do arrependimento não existe. Por mais lindo que você ache, mas não se luta. Aqui vai para homem, aqui vai para mulher, porque a Bíblia diz que nada fica impune debaixo dos olhos dele. Alguém está pensando que está pecando, que está adulterando, e não vai ter revanche? Vai sim. Vai ter sim. Vai ter desprezo sim. Está pensando que está fazendo e acontecendo, vai ficar por isso mesmo? Não vai não, porque a palavra não é mentirosa. É verdade. Vou fazer pagar um preço muito grande. Aboliu, Deus fez um rebuliço. O primeiro filho, o filho que apareceu grávida, foi o filho do adultério. Aí agora, Deus disse: eu vou tocar. Eu creio que Deus disse assim: vou colocar uma enfermidade, ou uma febre, que lá uma febre tão grande, uma enfermidade, que nem médico vai descobrir, que nem médico vai curar. Só se eu quiser vai curar, se eu não quiser não vai curar. Então eu quero dizer para os irmãos que através do seu pecado, através dos atos cometidos da sua parte, pode Deus querer cobrar de uma criança, e a criança pode pagar por causa da tolice, por causa da rebeldia, por causa da insensatez da sua mente. Não é eu que estou falando, mas está dizendo aqui, ó, ninguém é melhor do que o salmista Davi. Agora foi um homem responsável, foi um homem que garantiu as calças, foi um homem que garantiu as cuecas que ele vestia. Não é homem descarado que está pecando, não é homem que está adulterando, não é homem que está mentindo, não é homem ou mulher também. A Bíblia, como diz, não adianta sorriso, cantar, vitória, porque vai para um, vai para outro, vai para mim também. É isso aí. Se eu andar incorreta com meu Deus, meu Jesus, Ele punirá a minha família. É verdade. E não é à toa que o diabo tentou. Ele tocou sim na minha família. E não está sendo fácil para mim. Ainda tenho que orar por uma filha de Belial. E eu estava eu estou na presença como eu estou. Eu estou na presença. Eu congreguei 4 anos em uma igreja, sem regalia, sem arrependimento nenhum, sem dor e sem piedade, e dizer: eu estou congregando, estou andando de pé, não vou não. Mas o diabo trabalha. O
diabo trabalha muito, mas eu sou uma pessoa muito atenta, e que cada dia não vai perder Deus não vai perder a batalha através da minha decisão, através do meu expulsar. Mas a filha de Belial, por isso que eu digo aos irmãos, cuidado, porque eu não estava adulterando, eu não estava mentindo, eu não estava negando nada a meu pai, mas o diabo, para ver a minha intenção, para ver a minha fé, aonde eu ia, na presença de Deus, ele viu a filha de Belial. Por quê? Ele estava agredindo a mulher? Não estava. Verdade. Aí agora, para eu saber o que aconteceu, para eu entrar em cena, para eu ter razão, eu vim saber para eu abrir minha boca se ela estava errada ou certa. Estava sentada, não tinha nada com aquela mulher, apenas uma vingança de marido. O marido dela podia ser todo como fosse, mas era marido dela. Estava por debaixo do pano, se deitando com a mulher. E esta mulher foi uma mulher, e que eu creio que o Senhor vai pegar ela. Vai pegar ela, porque aboliu com o que é meu, aboliu com a razão, para me ferir. Satanás armou estratégia. Meu Deus! E ela disse que ia pegar a minha sobrinha, porque minha sobrinha abriu a boca, era para ela ficar quieta. Mas isso aí não condiz nada, não condiz, porque Deus ela não desacatou a mulher. E o diabo, eu estava na igreja quando eu soube a notícia, e o diabo veio com essa mulher encarregada, incorporada nessa mulher, e confundiu tudo. E um homem que se diz homem de Deus, um homem que anda todo despido, que quando eu passo eu tenho vergonha, o homem que passa com seus peitorais mostrando, com suas pernas mostrando, de short. Que homem é esse? Vai ter punição, porque na palavra do Senhor, eu não me recordo do capítulo, mas o que eu falar aqui, ele vai provar, ele aprovará, porque eu não vou falar mentira. O homem está no salmista, está no livro do profeta messiânico de Isaías. O homem ultrajado, ele é socorrido. Um homem adornado, um homem na minha posição, um homem na minha presença, ele é socorrido. O que é que quer dizer? Satanás vai abolir. Mas o homem que anda nu, eu tenho até vergonha quando eu vejo, e da paz do Senhor, e às vezes eu fico assim, sem saber o que fazer. Aí eu me lembrei do nosso saudoso, aí eu me lembrei do nosso saudoso Renildo Luz, o apóstolo, que ele disse até para nós, para a minha pastora, para a minha mãe de Anne. Ele disse: se passar por você, se passar por você, e eu escutando, dê paz, se der paz, dê a paz. Aí eu escutando e disse: tenho que dar paz, para a paz dobrar. Não porque ele merecesse, mas foi um homem que ele vai ter um preço muito caro a pagar. Deus vem me repreendendo, Deus vem me repreendendo todos os dias. No dia que eu soube da notícia, a mulher estava, isso é um adultério, isso é um ato criminoso. O que ele fez, ele causou, ele quase tirou, mas através dele, um sangue foi derramado. Então, primeiramente, para Deus, aquele homem, ele poderia, viu aquela mulher, na hora dele, no bar, o que é que tem que fazer quando vê uma pessoa no bar? Dá conselho, não faça isso. Mas não sabe o que foi que ele falou, chegou lá. Está minha sobrinha com a cerveja dela, não forçou contra, e estava ela e o namorado dela. E eu vou dizer, não era marido, mas eu considero marido, porque ele não tinha mulher nenhuma quando ela estava com ele. E o diabo cegou todo mundo. E aí ele veio, chegou bem na beira dela, fulano está fulano isso. Ela só fez dizer, é ímpia, mas ela disse assim: entrega a Deus. Aí o diabo botou no ouvido dela, ela desceu ladeira abaixo. Aí quando viu, ela parou na frente da minha sobrinha: sua vagabunda, sua safada, o que é que tu está fazendo? Ele disse: eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada. O seu genro que veio dizer, queixar, dizer suas queixas para mim. E aí eu cheguei, fiquei quieto, ela veio. Não contou a conversa.
Mas na hora que ela veio, o diabo colocou uma garrafa, quebrou, todo mundo saiu, só foi ela e Deus, e o diabo assistindo ali. Aí ela disse que deu uma garrafada, disse que deu duas, mas pelo que ela me falou, ela queria dar na garganta. Ela não me disse, a minha sobrinha não me disse, mas eu me vi. Ela queria dar duas garrafadas na garganta dela, para matar ela. E depois ela foi de novo. Aí quando ela fez assim, por mais que ela não sou garrafa, mas ela disse que quando ela veio assim, ela não viu mais nada. E eu digo para os irmãos, foi Miguel. Foi Miguel que colocou as mãos na frente. Foi Miguel. E quando eu vi aquela sangria, o meu coração temeu. Mas com toda a razão eu tenho de não estar praticando as atrocidades. Ela passou por esse ato criminal. E eu quero dizer para os irmãos que no caso do salmista Davi, não é possível chegar na vida de vocês, mas que você peça o perdão, volte a Deus e não cometa mais seus pecados. E está pensando que vai ficar tudo em vão, não vai. Porque manda aqueles homens de Deus. Por isso que tem um louvor: eu me arrependo, Senhor. Então que volte às primeiras obras e rogue o Senhor, e não e peça a Deus para que você se segure e que Ele perdoe, e que o poder do arrependimento, Ele tem o poder de perdoar, Ele tem o poder de acatar o seu arrependimento, e que não faça mais como os outros fazem. Aleluia. E que não faça mais, porque os irmãos que se foram, hoje estão na glória. Ele tinha o poder de se arrepender, mas ele não se arrependeu. Ele morreu com Cristo. Ele pagaram um preço muito grande, mas o prazer de Deus foi que aquele povo, nossos irmãos, os profetas, viu? Obadias mesmo, Obadias, ele trabalhava com um homem sanguinário, miserável, que não tinha fé em Deus, mas ele disse: eu não vou me arrepender, eu estou gastando, eu vou gastar, eu vou fazer no que eu puder fazer por meus irmãos, mas eu vou fazer. Eu creio que Obadias estava à beira de ser até morto ou ser descoberto, mas Deus fazia tudo direitinho. Nosso irmão Jó, ele não se arrependeu, ele não negou, ele não se arrependeu, mas ele, para alcançar mais a graça de Deus, ele teve que orar pelos irmãos, ele teve que orar pelos amigos dele, pelo Eliú, Elifaz e Bildade, outros irmãos. Moisés também foi um homem que eu sei também que foi o coração de Deus. Ele não se arrependeu quando ele fez aquilo, mas Deus achou tão graça no irmão Moisés, que ele desceu com medo para Midian, mas Deus disse: tem projeto, tem mistério. Agora veja o homem daquele, um homem sanguinário, filho de Belial, que Deus ainda queria que ele se arrependesse de estar querendo se rebeliar contra Deus. Ramsés, o rei Faraó. Então que não seja que nem o rei Faraó, que seja, por mais que aconteça alguma coisa em sua vida, mas que você venha pedir o arrependimento. Se arrependemos. Chegou ao limite, no versículo 13, ele chegou até o limite que Davi não ensinava os transgressores, e ele pediu que Deus perdoasse, que ele se arrependia da transgressão dele, e chegou até o limite de Deus chegar e tocar no salmista Davi, e que ele chegou até ensinar. Ele teve que suportar os inimigos e falar do amor de Deus e pregar do amor de Deus para os transgressores. E que nesta hora e que neste momento eu encerro aqui com essas palavras dos irmãos. Meu Deus! Para nós, para a palavra de Jesus.